muitas crianças da minha idade que cresceram vendo craques como Bebeto, Romário e Ronaldo Fenômeno, eu também um dia sonhei ser um jogador de futebol. Tenho certeza de que, não fosse minha falta de preparo físico, combinada com a ausência de coordenação motora, além da dificuldade em dominar e chutar a bola, eu talvez tivesse conseguido. Na verdade, eu tinha problemas até em ser escolhido para o time da educação física, mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa é que, graças ao videogame, mesmo um perna de pau como eu pode sentir a sensação de estar em campo sem precisar ter a menor intimidade com a bola. Com jogos cada vez mais realistas, uma partida virtual é hoje tão divertida quanto um jogo de verdade. No meu caso, até mais, já que ao contrário da vida real, no videogame eu consigo fazer gol. Neste vídeo, vamos contar para vocês como foi que a pelota começou a rolar nos gramados virtuais, em um tempo em que os eletrônicos ainda eram uma curiosidade, e como a tecnologia evoluiu a ponto de trazer a emoção dos gramados para dentro de casa. A primeira tentativa de recriar um jogo de futebol na TV da sala aconteceu com o Binatone Game Master de 1977, um aparelho tão antigo que o Pelé ainda jogava nessa época, atuando pelo Cosmos de Nova York. Com uma mecânica muito similar à do Pong, uma das variações de jogos disponíveis simulava um jogo de futebol de forma bastante primitiva, com imagens em preto e branco. Muito provavelmente, as crianças daquela época ainda preferiam o velho e bom futebol de botão. As coisas começaram a ficar mais agradáveis no jogo NASL Soccer. Aqui, as cores entram em campo, mas não são as únicas a garantir o espetáculo. O jogo merece crédito por conseguir trazer uma experiência convincente e muito divertida no longínquo ano de 1979. É um salto impressionante em relação ao Binatone. Repare que há uma linha no gramado antes da grande área. É que o título do Intellivision foi inspirado na Liga dos Estados Unidos, onde os jogos eram disputados em estádios adaptados do futebol americano. O ano de 1980 marca o início de uma era em que grandes estrelas passariam a emprestar seus nomes a jogos de videogame. Pelé Soccer do Atari foi o primeiro lançamento a ser endossado por uma lenda viva do esporte, muito embora o craque só aparecesse na capa do cartucho. A bênção do rei do futebol, no entanto, não garantia um show de bola. O jogo era tão fraquinho que deveria ter como garoto propaganda Mauro Shampoo, jogador do Ibis Futebol Clube que em 20 anos de carreira fez apenas um gol. O Atari fez mais bonito com o despretensioso Real Sport Soccer de 1983. Sem celebridades, o futebol feijão com arroz provou ser mais eficaz e gostoso de jogar, com uma inovação para o esporte. O jogo não tinha goleiro. Fica a dica para a CBF aumentar a média de gols do Brasileirão sem que os times precisem contratar grandes craques. Estreando nos arcades em 1985, Tekken World Cup é considerado por muitos como a primeira vez em que um jogo entregou uma experiência digna de uma partida de futebol. Sua jogabilidade vertical foi copiada por vários outros jogos que vieram depois, às vezes descaradamente, como o World Cup Italia 90 do Mega Drive. O game colocava dois jogadores frente a frente em um gabinete com tela horizontal. A visão de jogo era superior e o controle se dava por meio de uma trackball, feita de um material tão frágil que vivia quebrado nos fliperamas. Por causa disso, ninguém sabia ao certo como comandar os bonequinhos, e mesmo assim, todo mundo se divertia. Sinal de que o jogo deveria ser muito bom mesmo. E a evolução não vinha apenas dos arcades. Nos computadores, um jogo chegou para mudar tudo o que se conhecia até então. Kickoff, do Amiga, ousou desgrudar a bola do pé do jogador. Essa mudança sutil revolucionou o futebol nos videogames. Agora, a bola se comportava de maneira imprevisível, sendo possível driblar e cabecear livremente, o que tornava as disputas muito mais interessantes. Inspirado no estilo de Kickoff e na jogabilidade de Microprose Soccer,
Sensible Soccer aprimorou a física da bola e trouxe uma novidade no campo visual. A visão do topo do estádio possibilitava ver quase tudo o que acontecia no gramado. O comportamento selvagem da gorduchinha permitia gols aleatórios e cobranças de falta refinadas, dependendo da perícia do jogador, é claro. Sensible Soccer foi portado para inúmeras plataformas e recebeu uma atualização exclusiva para computadores em 1994, chamada Sensible World of Soccer. Essa versão foi eleita pela revista inglesa especializada em futebol 442 como o melhor jogo eletrônico de futebol de todos os tempos. Diz a revista: a escolha de Sensible Soccer em primeiro no lugar de PES e FIFA é que, ao contrário dos outros que precisaram de anos de evolução, o Sensible trouxe uma evolução incrível. Mais de 24 mil jogadores e 1.500 times constavam na base de dados desse jogo. No universo dos videogames, Formation Soccer chegava ao PC Engine, combinando simplicidade e diversão. Com uma câmera frontal focada na ação, o game tinha um visual muito elegante e convidativo. Os comandos eram fáceis de executar e funcionavam muito bem. O jogo depois foi portado para Super Nintendo com o nome de Super Soccer e acabou sendo um dos mais pedidos das locadoras no Brasil no começo dos anos 90. No Mega Drive, FIFA Soccer inaugurava a mais longa franquia de futebol em atividade, com um jogo que surpreendeu pela qualidade das animações dos jogadores e também pela reprodução fiel do som da torcida. A perspectiva isométrica dava uma impressão tridimensional a um título ainda limitado pelo 2D. As diversas opções de customização também merecem destaque. Dava para escolher entre grama natural ou sintética, mudar as condições climáticas e até desligar a regra do impedimento. Mas, para azar dos produtores, o jogo é mais lembrado por duas das falhas mais divertidas de todos os tempos. A primeira consistia em marcar gols apenas ficando na frente do goleiro toda vez que ele fosse repor a bola em campo. Até hoje me pergunto se o Benzema jogava FIFA. Olha só a semelhança entre as duas jogadas. A outra situação de humor involuntário era fugir do juiz. O pobre coitado só podia puxar o cartão se chegasse perto do jogador. Se você ficasse correndo, ele iria te perseguir indefinidamente por todo o estádio. Dava para ficar horas fazendo isso. Eu ficava rindo e imaginando como seria engraçada a cena de um árbitro correndo atrás de um jogador pelo campo sem parar. Algum tempo depois, FIFA encontraria um rival à altura nos 16 bits, International Superstar Soccer, da Konami, que anos mais tarde daria origem à famosa franquia Pro Evolution Soccer, rebatizada recentemente de eFootball. Embora considerado tecnicamente inferior à FIFA, o jogo chamava a atenção por seus gráficos caprichados e variedade de opções de jogo. Só que no Brasil, a versão mais famosa desse jogo foi a Futebol Brasileiro, um hack do jogo original que acrescentou clubes 100% nacionais pra lá de criativa. Saca só! Aumentou! Mbappé! Perigo! Em 1994, mais uma vez a Sega era pioneira no 3D. Empurrado pela poderosa placa M2, Virtua Striker entrava para a história como o primeiro jogo de futebol a usar polígonos. Como muitos jogos da placa M2, são apenas 3 botões que comandam a ação, mas ainda assim, a variedade de jogadas impressiona. É possível até controlar a força de passes, lançamentos e chutes, uma mecânica que só viria a ser explorada anos mais tarde no Winning Eleven do PlayStation 1. As animações são muito bem feitas, até a física da rede do gol é competente. O jogo foi muito bem avaliado pela crítica e deu o pontapé inicial para a transição do futebol nos videogames para as 3 dimensões. No mesmo ano, FIFA encantou os jogadores do mundo todo com uma versão para 3DO de cair o queixo. Era a primeira vez que um jogo de futebol 3D estava disponível em versão doméstica. Gráficos maravilhosos, jogabilidade fluida e múltiplos ângulos de câmera compunham um verdadeiro show para o console.
e ainda havia suporte para 6 jogadores ao mesmo tempo. A revista Next Gen o considerou a melhor razão para se comprar o console. Ainda que o projeto 3DO tenha fracassado, este foi um sucesso memorável que marcava a consolidação da franquia como referência em jogos de futebol e mostrava que a era 3D tinha chegado para ficar. No Nintendo 64, a versão 3D de International Superstar Soccer desembarcava no Japão em 20 de dezembro de 96, arrancando elogios até mesmo do designer de Mario, Shigeru Miyamoto, que disse que o jogo era acima da média dos outros do videogame. A revista Edge o classificou como o jogo de futebol mais versátil e divertido jamais visto em qualquer plataforma. A partir daí, Konami e Electronic Arts estabeleceram um domínio absoluto com as duas franquias mais famosas de futebol, cuja rivalidade dura até os dias de hoje. É difícil imaginar o que o futuro reserva para os jogos de futebol. A mesma tecnologia que possibilitou tantos recursos acabou tornando os custos de produção proibitivos. Isso limitou a quantidade de empresas dispostas a produzirem simuladores de futebol realistas. Hoje, o mercado é dividido por duas empresas, que cada vez mais promovem mudanças conservadoras e pontuais, o que tem provocado reclamações dos jogadores. Não é assim tão divertido comprar o mesmo jogo todo ano. A esperança de novidades vem de produtoras independentes. Com orçamentos limitados, a solução para esses pequenos estúdios é experimentar novas fórmulas, como no caso do divertidíssimo Rocket League, em que o futebol não é protagonizado por humanos, mas por carros. Há 45 anos, quando Binatoni fez a primeira tentativa de se trazer o esporte para os pixels, quem é que poderia imaginar uma cena dessas? O fato é que, em menos de meio século, os videogames transformaram o futebol em um esporte ao alcance de todos. Não importa onde você esteja ou a habilidade que você tenha, ou não tenha, como no nosso caso. Os estádios virtuais estão abertos para transformar o sonho em realidade. Afinal, quem é que não sonhou em ser um jogador de futebol? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e ajude o nosso canal a crescer no YouTube. A gente vai ficando por aqui deixando um abração e nos vemos no próximo vídeo com um pouco mais da história do videogame para vocês. É isso aí, pessoal. Até lá!